Hoje é dia de ação da carteira do canal. Vamos analisar juntos os resultados do Banco do Brasil no último trimestre de 2025. A ideia é conectar lucro, crédito, agronegócio, capital, tecnologia e cenário macroeconômico, sempre com foco no que isso significa para risco, retorno e para a tese de investimento nas ações do banco. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. De início, o banco já destaca que foram pagos 33,4 bilhões em proventos entre os anos de 2023 e 2025. Isso é maior que a lucratividade que o BB apresentou em 2025 todo. Esse slide é interessante para recapitular o que foi 2025 para o banco. Em fevereiro, o banco divulgou o resultado do último trimestre de 2024 com o Guidance para 2025. Guidance é a projeção oficial que a empresa fornece ao mercado sobre suas expectativas de desempenho. Em maio, colocou em revisão o Guidance de custo de crédito, margem financeira bruta e lucro, citando inadimplência no agro acima do esperado, efeitos da Resolução 4966. Norma que implantou o modelo de perda esperada, exigindo provisões mais antecipadas e alta da Selic. Em agosto, retomou o Guidance após reavaliar impactos. Em outubro, lançou o BB Regulariza Agro, ligado à MP 1314. E, em novembro, fez ajuste final mencionando casos específicos em grandes empresas e aumento de recuperações judiciais no agro. Isso mostra um banco que ajusta a rota e mantém diálogo com regulador e governo, mas também evidencia que parte da previsibilidade passou a depender de decisões regulatórias. A resposta operacional foi clara: 63% das operações com micro e pequenas empresas contam com fundos garantidores. Cerca de 75% do desembolso da safra 25-26 tem garantia imobiliária. 13 bilhões foram desembolsados no crédito do trabalhador. Houve aumento de 114% em judicializações e protestos. A margem com cliente subiu 12%. Mais de 35 bilhões passaram pelo BB Regulariza Agro. Despesas administrativas cresceram 5,1%. O recado é um redesenho do risco: mais garantias reais, mais instrumentos de proteção e cobrança mais ativa. Ou seja, foco em retorno ajustado ao risco. O BB Regulariza Agro movimentou 35,5 bilhões, sendo 32,2 bilhões com recursos livres e 3,3 bilhões com recursos direcionados. São 21 mil clientes em 29 mil operações. Nas garantias, 72,9% são alienação fiduciária, quando o bem fica em nome do credor até quitação, 8,2% hipoteca e 18,9% outras garantias. Regionalmente, o saldo se concentra no Centro-Oeste, com 35,4%. É uma estratégia de reprofiling, ou seja, alongamento de prazos e reforço de garantias para reduzir a perda esperada da carteira. Ajuda na gestão de risco, mas reforça a dependência de soluções regulatórias. Comparando o Guidance com o realizado em 2025, a carteira total cresceu 3,1%, dentro da faixa de 3% a 6%. Pessoa física subiu 7,6%, dentro da banda. Empresas ficaram em 0,2%, agro cresceu 2,1% e carteira sustentável avançou 7,3%. A margem financeira bruta fechou em 103,1 bilhões. O custo de crédito, que representa as provisões para perdas, ficou em 61,9 bilhões. Receitas de serviços atingiram 34,8 bilhões. Despesas administrativas, 38,9 bilhões. E o lucro líquido ajustado ficou em 20,7 bilhões, dentro do guidance de 18 a 21 bilhões. Mas, vale um adendo. Como vimos na linha do tempo, essa é a terceira revisão do Guidance de 2025 fornecida pelo banco. O trimestre fechou com lucro de 5,7 bilhões, 51,7% acima do terceiro TRI, mas 40% abaixo do mesmo período do ano passado, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 12,4%. No anualizado, o lucro caiu para 20,7 bilhões em 2025, ante os 37,9 bilhões de 2024. O ROI anualizado fechou em 11,4%. O custo de crédito chegou a 61,9 bilhões em 2025, alta de 73,5%.
A relação entre despesa de risco e carteira média subiu de 3,86% para 5,35%. Dos 18 bilhões do trimestre, mais da metade veio do agro. Esse foi o principal fator da queda do lucro. A recuperação depende diretamente da redução desse custo em 2026. A Resolução 4966 trabalha com um modelo de perda esperada em que estágios mais avançados exigem provisão maior, antecipando reconhecimento de risco. Na carteira consolidada por estágios, vemos que há uma queda no estágio 2 e uma estabilização no estágio 3, em 8,3. Já a decomposição da carteira por estágio de risco e segmento, há uma leve queda em pessoa física e jurídica, mas ainda em alta no agro. A carteira de crédito expandida, incluindo títulos com características de crédito e garantias prestadas, sobe de 1,264 bilhões de reais em dezembro de 2024 para 1,296 bilhões em dezembro de 2025, alta de 2,5%. Os índices de inadimplência, acima de 30 e 90 dias, aumentam ao longo de 2025, assim como a formação de nova inadimplência, o new NPL, ainda que o banco destaque que, excluindo um caso específico, os números seriam menos pressionados. Em contrapartida, os níveis de cobertura de inadimplência, isto é, a relação entre provisões e carteira inadimplente, caíram para 77,8, o que indica que o banco reservou menos dinheiro levando a uma elevação artificial do lucro, o que é um ponto de atenção. Na pessoa física chega a 357 bilhões, alta de 7,6%. A inadimplência segue subindo, tanto na acima de 90 dias quanto abaixo. O banco reage reforçando linhas mais seguras, como consignado público e crédito do trabalhador, que tem desconto em folha e historicamente menor taxa de calote. Para o investidor, isso sugere que a carteira de pessoa física tende a ganhar qualidade ao longo do tempo, ainda que o ajuste de risco em 2025 tenha sido doloroso. A carteira de pessoa jurídica cresce pouco, chegando a 455 bilhões. A inadimplência acima de 90 fica em 3,75, mas o banco destaca que se fosse desconsiderado o provisionamento para caso específico, esse número seria de 2,86. A boa notícia é que nas micro e pequenas empresas já pode ser observada uma inflexão, apesar dos patamares ainda elevados. A carteira de agronegócio ultrapassa os 400 bilhões, com aumento de cerca de 2% frente aos trimestres de comparação. A notícia ruim é que a inadimplência segue em alta, mostrando que nem atingiu uma estabilização ainda, o que deve levar a mais trimestres difíceis à frente. O número de clientes em recuperação judicial mostra uma evolução alarmante, passando de 608 em dezembro de 24 para os atuais 980. Esse é o epicentro do risco. O agro concentra o choque de inadimplência e provisões, mas também a maior parte dos esforços de renegociação via MP 1314, garantias e matriz de resiliência. Para a tese, o agronegócio é ao mesmo tempo vantagem competitiva e principal fonte de desconto na ação. O BB mostra que está conseguindo manter os spreads em torno de 5%. Na margem financeira bruta, que é a diferença entre as receitas menos as despesas financeiras, no anualizado, fica praticamente estável em 103 bilhões, mas com uma grande mudança de composição, com crescimento da margem com clientes, frente a uma redução de praticamente 50% na margem com mercado. Nas linhas de negócios, receitas de serviços recuam levemente, de 35,5 para 34,8 bilhões, e despesas administrativas sobem de 37 para 38,9 bilhões, uma variação de 5,1%, em linha com a inflação. O índice de eficiência fica em 27,7%. Lembrando que o índice de eficiência, quanto menor, melhor. O índice de Basileia subiu para 15,13%. O lucro por ação foi de R$ 3,18. Foram 5,2 bilhões distribuídos em proventos com payout de 30%. No guidance de 2026, o Banco do Brasil projeta carteira total entre 0,5% e 4,5%, o que mostra prudência na concessão. Margem financeira bruta com crescimento de 4 a 8%. Custo de crédito ainda elevado entre 53 e 58 bilhões. Receitas de serviços de 2 a 6%.
Despesas administrativas entre 5 e 9, o que é ruim, já que cresce acima de todas as linhas de receita do banco, como serviços e carteira. E lucro líquido ajustado entre 22 e 26 bilhões. Aqui, temos um detalhamento melhor de como o Banco do Brasil espera crescer a carteira, mas sem aumentar o risco. Em pessoa física, o foco é reforçar a liderança no consignado público e buscar 20% de participação no crédito do trabalhador, além de crédito não consignado para públicos estratégicos e produtos de imóvel, previdência e investimentos. Em empresas, a ênfase é em originação qualificada com fundos garantidores, maior integração com o Cielo e atuação em mercado de capitais. No agro, a matriz de resiliência e o framework de garantias buscam reduzir risco e aumentar rentabilidade. Ou seja, o objetivo é crescer com qualidade. Recorrendo às demonstrações contábeis do exercício, temos um dado muito importante. Neste trimestre, o banco deixou de pagar 1,8 bi, sendo que no mesmo período do ano passado essa linha tinha 2,2 negativos. E quando olhamos o consolidado do ano, fica ainda pior, com um retorno positivo de 2 bilhões em 2025 contra uma baixa de 7,6 em 2024. 2025 foi um ano de limpeza, lucro menor, ROI reduzido e forte pressão do agro. Ao mesmo tempo, o banco manteve capital sólido, reforçou garantias e investiu em tecnologia. A tese agora é a de um banco público rentável em transição, prometendo recuperação relevante em 2026. Riscos seguem no agro, na dependência regulatória e no cenário macro. As assimetrias positivas estão na normalização do custo de crédito e possível reprecificação das ações caso o lucro realmente salte. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.